Sejam bem-vindos ao meu mais novo canal. Eu sou o Carlos Blanco, seu conselheiro em ação. Antes de passar para o tema, eu só quero saber se você deixou o seu like no vídeo ou se já deixou um comentário, e se você é novo, já apertou o botão aí para se inscrever e receber conselhos novos sempre às terças, quintas e sábados aí para você, e de ativar o sininho, porque aí você vai me ajudar a alcançar outras pessoas que estão precisando receber um conselho correto, um conselho sensato aí para sua vida. Vamos então ao tema de hoje: quando os momentos ruins superam os momentos bons. Pode parecer loucura eu falar disso, mas não é. Alguns momentos ruins superam momentos bons. E eles se tornam até momentos bons, não no momento que acontecem, mas depois que passam. No momento é um sofrimento, no momento você se sente desconfortável, você se decepciona, você se sente vergonha. É exatamente assim. Porém, quando passa-se o tempo, você até agradece por ter passado aquele momento, porque são aprendizados da nossa vida. Em breve eu farei um vídeo sobre isso, sobre pessoas que aprendem com seus erros e pessoas que aprendem com o erro dos outros. Mas o que acontece aqui? Por que momentos ruins superam momentos bons algumas vezes? Os momentos bons são muito importantes para a nossa vida. A gente tem aquele momento de comemorar sempre uma nova conquista, comemorar sempre algo que ganhamos, que recebemos. Só que esses momentos, algumas vezes, eles mascaram um pouco a nossa vida. A gente fica ali, naquele momento ali, é um momento de alegria, é um momento de... E a gente vai relaxando da vida, até a hora de acontecer um tropeço. Muitas das vezes a gente vive naquela vida só alegria, quando recebeu algo, quando, assim, a gente surge uma imensa emoção dentro de nós de estar naquele momento bom. Só que a gente esquece um pouco, a gente vai tirando o pé um pouco do acelerador, né, podemos dizer assim, e a gente vai esquecendo de alguns certos tropeços, até os tropeços começarem a aparecer. E quando acontece, é um atrás do outro, se você não aprender com ele. E o que são esses tropeços? Muitas pessoas, né, assim, vou usar a analogia do futebol. O time comemora uma vitória atrás da outra. E tá ganhando aí, são o líder do campeonato e tal, e não sei o que. Aí outra, mais outra, até você tá muito próximo do título antecipado. Até que ali você perde aquela partida em casa. E aí já começa a ligar o sinal de alerta. É ali que é o momento de você meditar. O que é que está acontecendo? Por que aquela derrota veio? Na nossa vida também é assim. A mesma coisa na escola. Na escola, você está lá tirando nota boa. Você está tirando só nota acima de 8. Quase 10. Às vezes até um 10 você está tirando. Só que o que acontece? Chega ali, você está muito próximo de completar toda a pontuação para você passar de ano, ou para você eliminar aquela matéria no seu semestre, se for uma faculdade, e você dá um relaxo. E aí o que acontece? Aquele CR, aquela nota máxima, aquele placar geral, acaba caindo porque você tira uma nota baixa ali, porque você já ultrapassou. É esse relaxo que tem que se evitar, mas ele vem no momento da empolgação. Empolgação leva o quê? Leva a gente a erros. E é assim. Então, meu conselho é que a cada vitória você contém um pouco da sua empolgação. Não estou dizendo para você ficar feliz, não ficar feliz, para você ser assim, uma pessoa insatisfeita com tudo. Não estou dizendo isso. Mas que você entenda que aquela vitória ali só aconteceu por causa de um esforço seu lá atrás. E que você continue no mesmo ritmo para que essas vitórias não parem de acontecer. Eu não vou aqui jogar joguinho do Contente nem coisa parecida não. Mas
Agora vamos falar das derrotas. Algumas derrotas são aprendizado. As vitórias não ensinam muita coisa a gente, mas as derrotas sim, e bastante. Muitas derrotas. Uma vez eu estava vendo uma entrevista num jogo que aconteceu no Maracanã há alguns anos atrás. O ex-goleiro Gomes, que era do Cruzeiro, o Cruzeiro ganhou aquele jogo por 5-2 do Fluminense, só que ele levou um gol por debaixo das pernas, que para muitos goleiros aí no time profissional é uma vergonha, né? E você é zoado pro resto da vida. Na pelada de domingo, se alguém levar um gol assim desse jeito, acontece isso. Ele falou, não, a gente aprende com derrota. Com vitória ninguém aprende nada não, ele tem razão. Algumas pessoas têm tantas vitórias que fica mascarado até o momento de sofrer o primeiro tropeço. Infelizmente está cheio, principalmente no Brasil, de mascarado, mostrando a aparência dele que ele tem com as vitórias. E aí o que vai acontecer? Você vai ver que aquilo vai caindo aos poucos, né? Acontece, você vai ver que a fase que você estava passando ali era aparência, não era transparência. E o sucesso na vida, ele tem que ter transparência, não só aparência. E com as derrotas, o que é que aprendemos com ela? Um versículo bíblico diz que às vezes é melhor o dia da morte de alguém do que o dia do nascimento. Porque no dia do nascimento é aquela alegria, você pega o bebezinho, ai que legal, olha lá que bonito. Agora no dia da morte. No dia da morte você medita sobre a vida que aquela pessoa teve. Você para pensar, será que eu quero ter a vida daquela pessoa? Você analisa bem, se você é uma pessoa que você conhece, você diz assim, será que é essa vida que eu quero para mim? Será que eu quero morrer igual essa pessoa morreu? Será que eu quero viver bem? Um dia eu tive no enterro uma pessoa que tirou sua própria vida. E ali eu meditei e pensei, eu tenho que viver em paz com o meu semelhante, eu tenho que ter, eu tenho que me satisfazer. E se puder ajudar algumas pessoas a ajudar, para que eu não tenha esse final de vida. Porque às vezes são pessoas até mesmo que só aprendiam com vitórias e tinham o quê? Vida de aparência. Conquistavam tudo. Tinham tudo para ser feliz, mas não eram felizes, interiormente falando. A vida mesmo dessas pessoas que faleceram cedo era assim. Eram vidas só de aprendizado com vitória. Era só, parecia, a nosso ver, pareciam que era só vitória. Você via ali Renato Russo, Cássia Eller, Cazuza, Elvis, Mamonas Assassina e todo o resto aí que faleciam antes de fazer seus 40 anos de idade. Você via a vida deles, era só vitória. Mas dentro deles era depressão profunda, era vontade de morrer, era muita coisa. Que aí chegou próximo aos seus 40 anos de idade, faleceram, perderam sua vida, seu bem mais precioso do que seu sucesso que tiveram na carreira, do que muita coisa que tiveram. A doença parece que foi maior do que as vitórias que ele tiveram. E assim acontece. E agora com a derrota? E com aquele, e de repente com aquela nota baixa que você tirou na prova, o que você aprende ali? Que eu tenho que me empenhar mais, que eu tenho que estudar mais, e de repente com aquilo que era para estar certo e não estava, e você de repente percebe assim, não, eu tenho que me preparar mais, o que eu tenho que fazer para melhorar isso? E é um relacionamento que se acabou e você faz um autoexame. Bem, tudo bem, o outro pode ter sido errado, mas teve coisa errada em mim também que fez esse relacionamento não ter ido para frente, não sei o que. Você coloca na sua cabeça, às vezes você... Porque no começo de um relacionamento é só alegria, você só vê as coisas boas. E no final dele, você fica assim, decepcionado e não consegue ver nada de bom que você aprendeu dele. E para não cometer num próximo. E assim, oportunidades, enquanto você tiver vida, vão surgir. Mas basta você entender se você vai persistir nesse erro ou se você vai consertar esse erro. Algumas vitórias vêm, às vezes, para
que a gente possa não ficar tão confiante ao ponto dessa confiança não nos decepcionar lá na frente. Né? Porque diz o ditado, quanto maior, mais alto, maior a queda. E muitas pessoas têm levado uma queda lá embaixo por causa disso daí. Há muita autoconfiança. E aí acaba o quê? Perdendo o seu bem mais precioso. E se decepciona. E muito, muito, muito. Então o que você tem que fazer? Claro, você tem que se confiar em você mesmo. Mas você não pode esquecer que vai ter dificuldade. Vão ter pessoas melhores que você lá naquela prova, naquele concurso, naquela competição. Você tem que botar isso na tua cabeça. Você não pode se colocar como o melhor que todo mundo. Porque senão você vai se decepcionar quando outro melhor que você surgir. Às vezes a gente fica assim, porque o Bolt, porque não sei quem, Neymar. Daqui a pouco vai surgir um aí que vai fazer 20 vezes mais que ele. Você nunca é o melhor em tudo. Então, você precisa aprender com as derrotas também. Com os erros. Né? Por que na Bíblia não existe só acerto? Existem os erros também. Os erros que Davi cometeu, os erros que Salomão cometeu. O único que não cometeu erro ali foi Jesus. Os outros, cada um cometeu uma parcela de erro ali, tropeçou. Para quê? Para que você não cometa esses erros ali. Né? Ali tem o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Então, isso é para isso que existe os tropeços da vida, para que a gente entenda aonde foi que a gente tropeçou e aonde a gente não deve tropeçar de novo. Não cometer o mesmo erro. Porque dizem aí, errar uma vez é humano, mas persistir no erro ou errar de novo de outra maneira, aí já é burrice. Então você precisa entender, veio ali alguma coisa, antes de você chorar, se espernear, sentir envergonhado, coloca a mão na consciência e perceba, entenda por que aquela derrota veio na sua vida. Por que esse relacionamento acabou? Por que você tirou uma nota baixa? Por que você, de repente, perdeu uma competição, perdeu uma promoção no seu trabalho? Para que você reveja o seu empenho. Você só vai receber aquilo que você for merecedor. E você só é merecedor se você se esforçar. E a falta de alguns esforços são o quê? São justificativas de algumas derrotas. Espero ter esclarecido para você tudo. Bem, eu vou me despedindo por aqui. Deixa o like, um comentário aí sobre o vídeo. Como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada dia. Entre outro mais é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.